Cansados, frustrados, desanimados, a gente se sente sozinho. Quem é que já se sentiu sozinho? Quem é que já se sentiu cansado e frustrado no meio de uma multidão? Cansado, desanimado, frustrado, parece que Deus se esqueceu da gente. Senhor, cadê o Senhor nisso tudo? Parece que ninguém nem olha para a gente para estender uma mão. Mas igreja, isso é uma mentira, porque há uma promessa na palavra de Deus que nos diz que se nós somos filhos de Deus, que se nós somos discípulos de Jesus, a presença do Senhor ela estaria todos os dias nas nossas vidas. Amém? Amém? Que a presença do Senhor todos os dias estaria conosco e que nós jamais estaríamos sozinhos. Amém? Amém? Então isso já é uma mentira que tem que ser quebrada na sua vida. Você não está sozinho, amém? Há um Senhor contigo. Há aquele que é Emmanuel, Deus conosco, que está com você, amém? Há o Espírito Santo de Deus que está com você nos momentos de crise, nos momentos de turbulência, nos momentos de desespero, de angústia, no momento que uma enfermidade vem sobre a sua vida. Você acha que aquela enfermidade não tem solução e você se sente apertado, pressionado por todos os lados, pessoas te perseguindo, mas eu quero dizer algo para você: você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus sempre esteve com você e sempre estará ao seu lado, amém? Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 16. Meus irmãos, se não fosse o Senhor, nós nem estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui nessa noite. Glória a Deus. Jackson, você está cortando um pouco ou não? O laranja? Não? Ah tá, porque ontem estava cortando um pouco. Beleza. João capítulo 14, versículo 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, consolador, para estar quando? Quando que Ele vai estar conosco? Para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que é verdade, que destrói toda mentira sobre as nossas vidas. Senhor, o Senhor é suficiente para nós. Há momentos, Deus, que achamos que não vamos suportar. Há momentos, Deus, que o chão sai debaixo dos nossos pés. Há momentos de angústia, de choro, como eu disse, Deus, às vezes enfermidades, situações que surgem no trabalho, na família, crises, Deus, internas e externas. Mas, Deus, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco todos os dias. Oh Deus, que essa verdade se multiplique dentro de nós, que essa verdade cresça dentro de nós, 30, 60, 100 por um, Deus. Que o Teu Espírito nos encha nessa noite, que o Teu Espírito nos renove nessa noite, que tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, Deus, eu declaro agora amarrado, repreendido no reino espiritual, no nome de Jesus, e mentes livres, porque o Espírito da verdade irá libertar mentes, irá transformar vidas nessa noite, no nome de Jesus, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele começa a dizer que Ele começa a se despedir dos seus discípulos. Jesus disse que vai ao Pai,
E Jesus começa a falar: eu vou para o Pai. Então imagina os discípulos que andaram com Jesus ali, caminharam com Jesus, viram os milagres de Jesus, pelo poder que era no nome de Jesus. Aqueles discípulos também fizeram milagres, viveram coisas extraordinárias. E aí Jesus começa a falar assim: ó, só tem um detalhe, eu vou morrer e eu vou para o Pai. Como que você acha que começou a ficar o coração daqueles discípulos? A gente tem Pedro que fala assim: não, Senhor, não é bem assim não. Aí Jesus tem que falar para ele o quê? Arreda-te daqui, Satanás. Você não pensa nas coisas do Senhor, mas só dos homens. Mas a verdade é, quantos de nós, às vezes, nós estamos lidando como se Jesus estivesse morto? Preste atenção nisso. Quantos de nós, às vezes, estamos lidando como se Jesus estivesse morto? Como se Ele não falasse, como se Ele não estivesse ao nosso lado, como se Ele não tivesse direção para as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos como aqueles discípulos. Mas o Senhor Jesus diz assim: ó, se vocês me amarem e obedecerem aos meus mandamentos, eu vou pedir ao Pai e eu vou enviar o Consolador, o Conselheiro. Eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. E a palavra de Deus diz assim: que Ele estará com vocês. Então Ele está ao nosso lado, Ele está conosco, com vocês, convosco. Mas a palavra de Deus também diz o que? Que Ele estará em vocês. Ele estará em nós. Nós não temos só alguém que anda ao nosso lado, nós temos alguém que habita dentro de nós. A palavra aqui, conselheiro, consolador, no original, ela poderia ser traduzida por chamado ou convocado para estar ao lado de alguém, convocado para ajudar alguém. Uma pessoa que é convocada, chamada para ajudar alguém que luta pela causa de outro diante de um juiz, um conselheiro de defesa. Então o Espírito Santo, que é o conselheiro, o consolador, ele é aquele que o Senhor Jesus Cristo, mediante a sua autoridade, chama, convoca para estar ao nosso lado. Ele é aquele que nos defende, ele é aquele que nos sustenta, ele é aquele que está ao nosso lado. Porque a palavra aqui poderia ser, a palavra é paracletos, para ao lado de, kletos, falar. É aquele que fala ao lado, é aquele que está continuamente ao lado. Esse é o Espírito Santo de Deus, consolador, conselheiro, amigo, guia. A palavra de Deus diz em João 16:13: Ele vos guiará em toda a verdade. Esse é o Espírito Santo de Deus, amém, igreja? O Espírito Santo de Deus não é uma força, o Espírito Santo de Deus não é poder somente de Deus, mas o Espírito Santo é uma pessoa. E assim como o Senhor Jesus Cristo andou na terra, quando o Senhor Jesus Cristo disse que vai ao Pai, Ele não vai enviar um poder, Ele não vai enviar uma presença, Ele não vai enviar uma força, Ele vai enviar o Espírito Santo de Deus, amém? Ele vai enviar o Espírito Santo de Deus, o nosso conselheiro, o nosso consolador, aquele que está ao nosso lado e habita em nós, amém? Vamos pensar aqui, quando os discípulos estavam com Jesus, Deus estava ao lado dos discípulos, certo? Certo? E Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus. Só que agora tem algo a mais. Agora nós não temos somente Deus caminhando ao nosso lado, nós temos Deus habitando em nós. O tema da minha mensagem nessa noite é: o Espírito de Deus vive em mim. Amém? Amém? Diga comigo assim: o Espírito Santo de Deus vive em mim. Igreja, quantas vezes nós esquecemos que o Espírito Santo de Deus vive em nós? Então o pastor Dinei começou, abriu falando sobre isso no louvor. Nós nos esquecemos que o Senhor, Ele está conosco, que Ele habita no nosso meio, e a gente começa a querer queremos viver da nossa maneira, a gente se sente limitado,
nós nos sentimos incapacitados e a gente deixa de buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Nós começamos a buscar as nossas coisas, nós começamos a buscar a nossa vontade e deixamos de buscar o enchimento do Espírito. E como eu disse, o Espírito Santo de Deus, ele é o quê? Ele é Deus, porque o nosso Deus é um Deus trino, amém? Pai, Filho, Espírito Santo. E a forma que nós vivemos entristece ou alegra o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui é uma ordem clara: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, mas busquemos ser cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Efésios 5:18-19. Sejam cheios do Espírito Santo. E aqui no texto de Efésios 4:30 diz que é o selo da para a nossa redenção. O que é redenção? Quando Cristo nos salva mediante o seu corpo, o seu sangue, o seu sacrifício, nós já somos redimidos do pecado. O que é isso? Nós somos redenção, quebra de cadeias, não somos mais escravos, somos livres, somos filhos de Deus. Mas a nossa redenção já está completa? A minha, a sua redenção já está completa? A minha ainda não, porque quantas coisas nós passamos aqui nessa terra. Mas o Espírito de Deus que está em nós, Ele é o selo, Ele é a garantia. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 diz assim: que quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós cremos no Evangelho, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e Ele é o selo, Ele é a garantia da nossa herança. Amém, igreja? Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Quando você pega alguma coisa, tem uma marca, né? Se eu pegar aqui, o que está em volta dessa garrafa? É um rótulo, um selo. Quem que fabricou esse selo? Claríssima, né? Claríssima Gold aqui, né? Está identificando essa garrafa. Se nós somos de Deus, o Espírito Santo de Deus está em nós, a palavra de Deus diz que nós temos um selo. Nós pertencemos a Deus. Há um selo sobre as nossas vidas, filhos de Deus, propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus. Amém, igreja? Há um selo sobre as nossas vidas. Isso é uma garantia para nós, é o selo da nossa herança. Sabe o que isso significa? Que o inferno, que o diabo, os seus demônios não têm poder sobre as nossas vidas, que nada nesse mundo nem nessa terra pode tirar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque a maior coisa nessa vida que pode ser nos tirada é a vida. Mas se nós temos o selo do Espírito Santo, ainda que morremos, viveremos pela eternidade com o Senhor. Amém. Glória a Deus, igreja. Amém. Podemos perder tudo aqui, mas temos uma herança no céu, amém? E aqui nós vemos que o Espírito Santo de Deus, então, ele é representado pelo selo. Nós fomos selados. Esse é um dos símbolos do Espírito Santo. É um dos símbolos do Espírito Santo de Deus que nós encontramos na Bíblia. Mas existem outros símbolos que nós vemos na palavra de Deus, amém? E se nós entendermos quem é o Espírito Santo, nós vamos ver como que isso afeta as nossas vidas, amém? Porque se o Espírito de Deus está em nós, o selo do Espírito de Deus está em nós, nós somos de Deus. Então aquilo que representa o Espírito Santo de Deus estará sobre a nossa vida, amém? Então o primeiro símbolo que eu quero trazer para nós nessa noite é a água. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos muitas vezes que o Espírito Santo de Deus se refere a Ele como água. Quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim:
que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que ele fazia? Ele se movia sobre a face das águas. Por isso que nós cremos que num Deus trino, amém? O Espírito de Deus já estava lá em Gênesis 1:2. Quando Deus faz o homem e a mulher, diz o quê? Façamos. O Deus trino já está ali. E quem está ali? O Espírito Santo de Deus. Ele estava pairando sobre a face das águas. E mediante a palavra, o Logos, que é Jesus Cristo, as coisas começam a ser colocadas em ordem, porque em Cristo tudo existe e subexiste. Tudo existe pelo poder da palavra, por Jesus. Mas quem que vai se movendo? Quem que vai agindo? O Espírito Santo. E o que a água representa para nós? Até no mundo lá fora eles falam isso. Água é o quê? Água é vida, não é isso? Água é vida. Porque sem água, sem comer você fica quantos dias? Sem comer a gente fica muitos dias sem comer, muitos. Tem gente que faz 40 dias de jejum só na água. Só que a pessoa tem que se retirar, tudo mais, mas dá para fazer. Só na água. Mas e sem comida? Até Jesus no deserto, entendo que Jesus no deserto diz o quê? Ele sentiu fome, entendo que Jesus ali tomou água. Bom? Água é vida. Quando aquela mulher samaritana chega naquele poço para retirar água, Jesus começa a falar com ela e Jesus diz assim: quem beber dessa água terá sede outra vez. Se você beber da água natural, humana, você vai ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui já disse que a água representa o Espírito Santo? Não. Mas se a gente anda um pouco, Jesus está uma hora lá pregando para a multidão, e lá em João 7, 37 ao 39, Jesus está falando à multidão e Jesus diz assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se no meio da multidão e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é essa água? Versículo 39, parte A. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Qual é essa água que vai matar a sede? É o Espírito Santo de Deus. Nada nesse mundo, nenhuma água dessa terra, nada aquilo que é natural, seja o dinheiro, seja a fama, seja o status, seja o prazer carnal, qualquer coisa nessa terra, nada irá nos satisfazer. A gente vai sempre querer de novo, sempre vai querer um pouquinho mais e nunca estaremos satisfeitos. Mas o Senhor Jesus está dizendo assim: você tem sede? Você quer algo mais para a sua vida? Você quer trazer vida para aquilo que está morto dentro de você? Venha a mim e beba. É de graça, é gratuito, não te custa nada. Eu tenho vida para te dar. Amém? Aquela mulher samaritana estava morta, envergonhada. Ela já estava com seu quinto marido, envergonhada diante da sociedade, por isso que foi tirar água. Lá no início do dia, lá meio-dia, foi tirar água. Foi tirar, uma hora que ninguém ia ver ela. Estava envergonhada, destruída, morta por dentro. Mas Jesus está falando assim: eu tenho vida para você. Eu tenho vida para você. Eu posso saciar a tua sede. Eu posso trazer vida àquilo que está morto. Pastor, porque o Senhor disse que a água traz vida àquilo que está morto? Lá em Ezequiel 47 diz assim: que havia um rio que fluía do trono, do santuário. E aí o profeta Ezequiel, o anjo chama Ezequiel, ele anda, as águas batem no tornozelo, a água bate no joelho, a água bate nos lombos. Aí chega uma parte do rio, e Ezequiel fala assim: Senhor, aqui não dá mais para eu ir, aqui é só nadando. Meu irmão, Deus quer que você nade, amém? Deus quer que você mergulhe nele. Deus quer que você vá mais fundo naquilo que Ele tem para a sua vida, amém?
Porque a palavra de Deus diz que aonde aquele rio está profundo, aonde as águas são profundas, que de ambos os lados há árvores com vida, com frutos, há peixes e até aquilo que está morto, provavelmente falando do mar morto ali. Está falando assim, que até aquilo que está morto vai viver o quê? Vai viver de novo. Mas essa palavra já se cumpre na minha e na sua vida, amém? Amém? Ela já se cumpre totalmente na nossa vida, porque se nós formos aonde as águas são profundas, aonde o Espírito Santo de Deus quer nos levar, haverá vida sobre nós, haverá frutos, haverá substância, haverá provisão de Deus, amém, igreja? Glória a Deus. Tito 3, versículos 5 e 6, vai dizer assim, que nós não fomos salvos por causa de atos de justiça. A gente não foi salvo por boas obras. Boas obras não salvam. Mas devido à misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O que essa água do Espírito faz em nós também? Aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, essa água lava, e ela lava regenerando, fazendo o quê? Uma nova vida, e renovando, e Ele derrama de que forma? Generosamente, amém, igreja? Se você acha que Deus é Deus de miséria, você está lendo a Bíblia errada. O nosso Deus é um Deus generoso, amém? Ele derrama generosamente sobre nós a sua presença. Duvido você fechar a porta do seu quarto lá e orar, Deus não se derramar na tua vida. Duvido o Espírito Santo de Deus não ir lá te tocar. Duvido o Espírito Santo de Deus não ir e te encher de novo. Então nós vimos aqui primeiro que o Espírito Santo que vive em mim é água viva, amém? Que jorra para a vida eterna. Mas segundo, um segundo símbolo para o Espírito Santo de Deus. O poder não é o símbolo, amém? O poder não é água, o poder é o Espírito Santo, amém? Ele que traz tudo isso, ele é uma pessoa. Então, segundo símbolo, o fogo. E quando nós vamos para o Novo Testamento, muitas vezes, no Antigo Testamento, muitas vezes Deus se manifesta como o quê? Como fogo. Muitas vezes Deus se manifesta como fogo. Nós vemos lá Moisés, e Moisés está lá no deserto, junto com seu sogro Jetro ali, cuidando, né? Está lá cuidando para Jetro, lá nos animaizinhos lá, do rebanho. Do nada Moisés olha uma sarça, aquela sarça está pegando fogo, e era normal no deserto para a sarça pegar fogo, igual quando sabe o mato começa a pegar fogo, quando sei que está normal. Só que Moisés começa a olhar assim e fala assim, essa sarça pega fogo, mas ela não se consome, tem alguma coisa estranha aí. Meus irmãos, eu até preguei já sobre isso um dia, né? Atraídos pela glória de Deus, como minha pregação. Moisés foi ousado, Moisés foi curioso. A gente tem que ser igual a Moisés, amém? A gente tem que ser ousado. Moisés diz assim, Deus vai sustentar vocês no deserto, fiquem tranquilos. O que vem à noite? Uma coluna de fogo. Quando vai lá o sacrifício, o que Deus manda para queimar o sacrifício no altar? Fogo. Quando o povo começou a adorar Baal, Astarote, outros deuses cananeus, e Jezabel começa a perseguir e matar o povo, se levanta um homem, profeta Elias, um homem de Deus, e ele fala o quê? Vamos ver quem é Deus. Pode chamar todos os profetas aí de Baal e Astarote, chama eles, chama. Vamos ver quem é Deus. E vai lá, eles gritam, se cortam, né? Baal, vem. Aí Elias tira até uma onda, né? Fala assim, grita mais alto, acho que Baal está dormindo, vai lá, grita, vai, pode gritar, pula mais, chama Baal, pode chamar. Não acontece nada. Aí eles falam assim, agora vocês vão ver quem é Deus, vamos lá, pode cavar em volta aí, pode tacar água sobre o sacrifício, pode tacar água, até encher as valetas que estão em volta do altar. Aí eles fazem uma oração ousada, ele fala, Senhor, vamos lá, mostra que o Senhor é Deus. O que Deus faz? O fogo vem do céu
que sobra? Nem o altar de pedra sobra, não sobra água, não sobra nada, e o povo se prostra e começa a falar assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se o fogo de Deus tiver que vir de novo sobre a sua vida, para verem que só o Senhor é Deus, o fogo de Deus vai te alcançar, e as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: o Senhor é o Deus dele, o Senhor é o Deus dela. Amém. Glória a Deus, igreja. O Espírito Santo de Deus que vive em nós, o Espírito de Deus que queima como um fogo no nosso coração, e as pessoas vão falar: só o Senhor é Deus. Aquilo que Deus fez na vida daquela pessoa, só Deus podia fazer. Aquilo que Deus fez na vida daquela pessoa, ninguém mais poderia fazer. Só o Senhor é Deus. E Deus vai ser honrado e glorificado na sua vida, amém? Amém? Quando nós vamos lá para Atos 2, aquele povo está unido, né? Aquele povo está unido, orando. O que o Espírito Santo de Deus faz? Atos 2, versículos 2 ao 4. Eles escutam um som, como de um vento. Do nada, línguas repartidas como de fogo desce sobre eles, e eles ficam cheios do Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Até a Diana leu aqui. O que diz lá? Mantenha viva a chama do dom de Deus que há em ti, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de poder, amor e equilíbrio. O que é essa chama do dom? Quem que dá os dons espirituais? O Espírito Santo de Deus. Que dom que Deus quer trazer de volta a queimar dentro de você? O que você queria fazer para Deus que você não faz mais? O que Deus falou que você vai fazer e você está com medo de fazer para Ele? Deus vai reavivar essa chama do dom que está em ti, porque o Espírito Santo de Deus que está na sua vida não é de covardia, não é para você retroceder, não é para você andar para trás, mas é espírito de poder, de dunamis. Dunamis é milagre, ato milagroso. Espírito de poder, milagre, espírito de coisas sobrenaturais, é isso que Deus nos deu. Amor, ágape, amar como ninguém ama, só como Deus ama. E espírito de equilíbrio, porque a gente precisa de muito equilíbrio nesses nossos dias, amém? Então a gente precisa de equilíbrio. Esse é o Espírito de Deus, amém? Essa é a chama do dom que está em nós. Isaías capítulo 11, versículos 2 e 3. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Aqui está falando do Messias, do Senhor Jesus Cristo, tá? O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. O Espírito Santo de Deus aqui é uma profecia falando de Jesus. O Espírito Santo de Deus, quando Jesus se batiza, o que o Espírito Santo de Deus faz? Está lá com Jesus, desce sobre ele. Aí Jesus vai, diz lá na frente o que nós lemos lá no começo: eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o meu Espírito. Meu irmão, está faltando sabedoria? O Espírito de Deus te dará sabedoria. Se está faltando entendimento, Ele te dará entendimento. Ele te dará conselho, Ele te dará poder, Ele te dará temor do Senhor. Amém, igreja? Não apagueis, não extingueis o Espírito do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Lá no Antigo Testamento, quando tinha o altar, e hoje quem é o altar de Deus? Vocês são sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o nosso culto racional, nos apresentar ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. E lá no Antigo Testamento tinha uma ordem assim. Lá em Levítico capítulo 6 falava assim, versículo 13, que o fogo do altar ele tinha que queimar de dia e de noite. Hoje quem que é o altar do Senhor? Nós. Não apagueis o Espírito. O Espírito Santo de Deus fala assim: não faça isso. Você faz o contrário. O Espírito Santo de Deus fala assim: não me desobedeça. Você desobedece. O Espírito Santo de Deus fala assim: segura a tua boca. Você fala. O Espírito Santo de Deus diz: não vai por aí. Você vai pelo lado que ele está falando você não ir.
E aquilo que é uma voz forte, aquele alerta dentro de nós, sabe? Bem, 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 começa a ficar assim. Bem, bem, bem. Aí você continua resistindo ao Espírito Santo, continua apagando a chama do dom. Daqui a pouco está como? Aquele alerta de Deus vai se apagando. Meu irmão, minha irmã, o duro é se a sua mente se cauterizar. Cauterizar é o quê? Queimar. Só que aí queimou, não para algo bom. É igual a resistência do chuveiro quando ela estoura, ela queima. Queimou para algo ruim. E aquilo que era para esquentar, já não esquenta mais. Não extingueis o Espírito Santo. Não resistais ao Espírito do Senhor. Ele não vai fazer por violência. Porque o fogo de Deus é um fogo consumidor. Ou ele consome o pecado que está em nós e nos santifica, ou esse fogo vai nos consumir junto e vai sobrar nada. Ou ele é um fogo que santifica e purifica o ouro e a prata, ou ele é um fogo que vai queimar e não vai sobrar nada. Deus é fogo consumidor. Hebreus nos fala isso. Só que se a gente está no Senhor, a gente vai ser refinado, amém? Mas se a gente não estiver no Senhor, a gente vai ser consumido e não vai sobrar nada. O Espírito de Deus que vive em nós, ele tem que estar queimando em nós, amém, igreja? Então mantenha viva essa chama do dom, mantenha os dons espirituais, mantenha a sua vida com Deus. Terceiro e último símbolo, o vento. Terceiro e último símbolo, o vento. João, capítulo 3, versículos 7 e 8. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aqui Nicodemos, mestre da lei, autoridade entre os judeus, está falando com o Senhor Jesus: Senhor, o que é preciso para entrar no reino dos céus? Jesus vai falar assim: é preciso nascer de novo. E para nós hoje isso é simples. Nascer de novo é o que? Crer em Jesus e nascer de novo, vou viver uma nova vida. Mas para Nicodemos não era algo tão simples assim. Porque para Nicodemos ele já tinha passado por um ritual dentro do judaísmo, que era como se ele tivesse o quê? Nascido de novo. Fala, mas como eu vou nascer de novo? Eu já sou de Deus, eu sou povo de Deus. Mas ele era o quê? Um líder religioso. Ele não tinha nascido de novo. E quem que vai nascer de novo? Galileus que não sabem falar, homens que não são cultos, pessoas improváveis, porque tem Simão Zelote, que é contra o governo romano, e tem Mateus, chamado Levi, que trabalhava para o governo romano. Olha quem Jesus coloca no grupo dele: um petista e um bolsonarista, no mesmo grupo. Não vou apontar quem que é quem, né? Jesus coloca os dois no mesmo grupo: Simão Zelote, Mateus Levi, homens totalmente contrários. Mas Jesus está falando assim: aquilo que é improvável para os homens. Sabe aquela pessoa na prostituição? Sabe aquele homem perdido, aquele marido perdido? Sabe aquela esposa perdida? Sabe aquele que está nas drogas, no álcool? O vento sopra onde quer, ele vai aonde ele quer e ele faz como ele quer, do jeito que ele deseja. Aleluia. A pessoa que você olha e fala assim: não tem esperança, aquele ali não tem jeito. Meu irmão, o vento sopra aonde quer, o vento vai para onde ele quer e ele faz o que ele quiser. Vento do Espírito, sopre dos quatro cantos da terra, sobre aquele vale de ossos secos, porque aquele vale que está morto vai viver de novo.
Meu irmão, ora sim, fala: Senhor, sopra lá. Sou teu filho, sou tua filha, sou profeta de Deus, sou boca do Senhor. Sopra lá sobre ele lá, sopra sobre ela lá. Vento do Espírito, aquele vale está morto. Agora vai, ossos com ossos, tendões, músculos, carne, pele, e agora vida de novo. Ezequiel nos fala isso também. O Espírito de Deus vai trazer vida onde todo mundo diz que não tem como mais ter vida. Onde as pessoas olham e dizem que está morto, o Espírito de Deus vai soprar sobre aquele lugar. Amém, igreja? Quando nós olhamos o profeta Elias, o homem que falou assim: pode fazer o que vocês querem, vai em fogo do céu, vem fogo do céu, consome. Ele persegue lá os profetas lá de Baal. Jezabel fica furiosa. O que Elias faz? Vai para onde? Para um deserto. Ah, Senhor, quer saber? Não aguento mais. Me mata logo, acaba com tudo. Alguém já fez isso aqui? Alguém já fez isso? Só que a hora que você chegar lá no deserto, vai ter um anjo te esperando lá. E a hora que você falar assim: ah, então beleza, o Senhor mandou anjo, então tá bom, então agora eu quero falar com o Senhor, vou lá no monte. Ali a gente não sabe se é o Horebe, o Sinai ali, né? Dá-se a entender que é o monte do Senhor, onde Deus tinha falado com Moisés, com o povo. Elias vai para lá. E o que acontece? Vem o fogo, vem o vento forte, bate, quebra tudo, vem tudo. Aí diz que vem o que depois? Um sussurro. Sabe quando está quente e bate aquela brisa? Parece que até dá um ânimo novo. Alguém já passou por isso? Está aquele dia quente, você vai para uma sombra, do nada baixando, fica até aquele ventinho gostoso, né? Porque tem dia que até o vento que vem quente, né? Não, mas vem aquele vento gostoso, aquele vento que refresca. E ali Elias quer discutir com Deus, mas não tem como discutir com Deus, né? Meu irmão, minha irmã, não adianta você discutir com Deus. Aquilo que Deus começou, Ele vai continuar fazendo na sua vida. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar, amém? Aí o Senhor fala para Elias assim: ó, vai, sai daí, se levanta. Sabe por quê? Você ainda tem reis para ungir, e você tem um profeta Eliseu para ungir também. Você acha que acabou o seu ministério, mas o seu ministério nem acabou o seu ministério, e eu já tenho alguém que vai dar continuidade ao seu ministério, porque eu ainda tenho coisas para fazer. Amém, igreja? Esse vento do Espírito Santo de Deus, se você se colocou num deserto, numa caverna, o Espírito de Deus vai soprar e vai falar com você, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. E aquilo que Elias nunca tinha vivido, ele começou a viver coisas novas em Deus. E depois ele até é levado aos céus. Tanto que quando Jesus se transfigura lá no monte, quem está lá no monte? Moisés e Elias. Porque dá-se a entender que eles não conheceram o quê? Dá-se a entender, tá bom? Porque também não se encontra o corpo de Moisés, tá? Dá-se a entender que Moisés também, de alguma forma, Deus atuou ali. É isso que Deus quer fazer conosco, amém? A água quer te trazer vida, o Espírito de Deus vai te trazer vida, o fogo de Deus vai queimar de novo ali, e se for preciso soprar, Ele vai soprar sobre a tua vida, ou sobre aqueles que você tem morado, para que o vento sopre lá. Amém? Se coloque de pé onde você está. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz assim: que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no aquele que está onde? No mundo. Talvez nessa noite você está que nem os discípulos de Emaús. Está decepcionado, está cansado, está frustrado. Mas olha, você está lá no caminho. Ah, não aguento mais. Quem que aparece no caminho? Jesus. Jesus começa a falar ao seu coração. E o coração volta o quê?
queimar. Deus vai queimar de novo aí, amém, igreja? Deus vai reavivar, Deus vai reaquecer. E o último versículo que eu quero ler é João 3, versículo 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, Jesus Cristo, fala as palavras de Deus. João Batista aqui falando de Jesus. Porque Ele dá o Espírito sem limitações. O Senhor Jesus Cristo dá do seu Espírito sem limite. Estou no meu limite. Tudo bem, é agora que o Espírito Santo de Deus vai atuar, porque aquele que está em você é maior. Ele vai além do seu limite, amém? Ele vai além da sua crise, ele vai além da tua enfermidade, ele vai além daquilo que você nem consegue crer mais. Ele vai além. Como água vai se derramar, vai limpar, vai te encher. Como fogo vai queimar de novo, te santificar e avivar os dons. Como vento, Ele vai falar com você e vai te dar uma nova direção. Amém, igreja? Feche seus olhos, vamos orar. Se puder só